Oi, pessoal. Nessa aula a gente vai falar sobre matemática financeira, a gente vai falar sobre porcentagem e juro, tá? Então, começando aí o assunto de porcentagem, seguinte, né? Porcentagem, pessoal, é simplesmente, né, é, uma divisão, o símbolo de porcentagem significa simplesmente uma divisão por 100, tá? Então não tem mistério, né? Sempre que você encontrar aí um símbolo de porcentagem nos problemas, você pode substituir por uma divisão por 100. Por exemplo, né? Eu tenho aqui 23%, 23% é a mesma coisa que 23 centésimos ou 23 sobre 100. Bom, e a gente tem três exemplinhos aqui para a gente testar essa definição. Vamos lá, a gente tem que responder aí, né? Tem que resolver esses três probleminhas. Se você quiser, né? Antes de ver a solução, dar uma pausa no vídeo e tentar fazer, é bom. Vamos lá. Pessoal, vamos dar uma olhadinha então, né, na solução agora desses três problemas. Vamos lá. Primeiro problema aí. Exemplo 1. 144 é que percentual de 240? Então, como é que você pode resolver isso, né? Você pode escrever o 144 e o 240 como uma fração, né? Uma fração aí da parte pelo todo. Então, 144 sobre 240. A gente vai manipular essa razão, tentar escrever nessa razão como uma razão de consequente igual a 100, né? Ou como uma fração de denominador igual a 100. Então você pode pegar 144 e 240, né, como está aqui, e dividir em cima e embaixo por 24, você vai encontrar 6 para 10. Aí você multiplica, né, por 10 em cima e embaixo, vai aparecer 60 para 100. Então a gente conseguiu escrever, né, num formato onde a gente pode destacar aqui essa divisão por 100 como símbolo de porcentagem. Então a resposta é 60%. Claro, né, se você preferir, né, sempre tem quem prefira, resolver por uma regra de 3, sem problema. Então você equilibra o 144 com x e equilibra aqui o 240 com 100%. Tá bom? Então 240 é o 100%, é o todo, e 144 é a parte, né, que você quer descobrir. Você faz as contas e você vai encontrar a mesma história aqui, 60%. A vantagem de fazer desse jeito que eu mostrei para vocês é que é muito, muito rápido. Nenhuma linha você consegue resolver. Se você fizer por regra de 3, por mais que você se sinta mais à vontade, de repente, para usar esse método, né, você vai ver que vai dar um pouquinho mais de trabalho, você vai gastar um pouquinho mais de papel. Tá bom? Então vale a pena a gente se habituar sempre, né, a tentar fazer da maneira mais rápida, né? Ah, mas eu vou fazer da maneira mais rápida, eu vou ganhar 1, 2 segundos, 10 segundos, né? Pouca coisa. Sim, né? Mas se a gente for contar os segundos, né, que você vai ganhar para cada questão, para cada uma das questões do Enem, por exemplo, né, no final faz uma diferença grande, né? Então é importante aí se habituar a tentar resolver sempre da melhor maneira possível, mesmo que para isso você tenha que ir contra, né, o que você já tem de conhecimento adquirido, né, mesmo que você tenha que ir contra o que você já vem fazendo habitualmente, tá bom? Pessoal, segundo problema então, quero saber quanto que é 18% de 220. Vamos lá, 18% de 220, quando eu quero calcular aqui um percentual de um valor, basta eu multiplicar esse percentual por esse valor. Então eu posso pegar aqui o 18% e escrever como 18 por 100, né, 18 sobre 100, faço aqui a multiplicação, né? Vou encontrar 39,6. Tá bom? Então 39,6 é 18% de 220. E o terceiro e último exemplo, né, a gente quer calcular a raiz quadrada de 49%. Então toma cuidado, né? Raiz quadrada de 49%. Talvez, né, alguém possa se sentir tentado a responder direto que o resultado é 7%. Né? A raiz quadrada de 49 é 7, esquece o símbolo de porcentagem, né? E o resultado é 7%. Não, calma, cuidado, né? Para a gente calcular esse percentual, a gente vai ter que substituir aqui, né, o símbolo de porcentagem pela divisão por 100. Então vai ficar a raiz quadrada de 49 sobre 100. Você vai pegar a operação de raiz quadrada e vai distribuir nos dois elementos, nas duas partes aqui da fração. Então você vai calcular a raiz quadrada de 49, vai encontrar 7. Vai calcular a raiz quadrada de 100, vai encontrar 10. Então ficou, né, a nossa fração ficou 7 para 10, 7 sobre 10. A gente multiplica por 10 em cima e embaixo, acha aí uma razão equivalente, simplesmente, né, para o valor de baixo aqui ser igual a 100 e a gente poder trocar pelo símbolo percentual. Então ficou, né, 70% a resposta. A raiz quadrada de 49% é 70%. Certinho? Bom, pessoal,
Então, avançar aqui, né? Vamos para a próxima tela. Agora tem uma série aí de 3 probleminhas, né, que eu queria que vocês pensassem, né? Seria legal vocês tentarem resolver, né? Pega aí o papel, pega o lápis, né? Tenta resolver antes de acompanhar aqui comigo a solução. Então, nessas aulas, né, é sempre legal, né, você acompanhar sempre com material de estudo, né, com seu caderno, com seu papel. Bom, pessoal, seguinte, né, o problema diz pra gente que numa eleição em uma urna para 415 votantes havia apenas 332 votos. Qual é o percentual de eleitores que deixaram de votar, né? Qual o percentual de eleitores aí que não votaram nessa urna? Então, tem aí as opções, né? Deixo para vocês pensarem um pouquinho. E aí eu vou mudar aqui, vou clicar aqui, vou mudar para o próximo slide. O próximo slide já tem a solução. Mas antes, deixa eu mudar aqui a imagem para eu não ficar na frente da solução. Já apareceu lá. Pessoal, solução então vai ser o seguinte. O que a gente vai fazer aí, né? A gente quer descobrir a razão, né, entre o número de pessoas que deixaram de votar e o total, né, a gente quer escrever essa razão em forma de porcentagem. Então, como é que vai ficar, né? Vamos lá, a gente vai ter 415 menos 332, ou seja, 83, né, abstenções. Se você fizer essa razão 83 para 415, 83 dividido por 415 dá 1 sobre 5. Tá bom? E 1 sobre 5, se você quiser transformar em porcentagem, você pode ou simplesmente dividir 1 por 5, você vai achar 0,2, 0,2 é 2 décimos, né, ou 20 centésimos, ou seja, 20%, ou você pode pegar aqui 1 sobre 5 e multiplicar por 20 em cima e embaixo, também dá certo, né? Você vai achar 20 sobre 100, 20 sobre 100, 20%, e está resolvido o nosso problema. Como eu tinha dito lá nos exemplos, né, também você pode fazer usando regra de 3, aí sem problema, né? Que você achar melhor, apesar de que eu recomendo, né, esse método aqui que eu mostrei. Pessoal, certinho em letra E, então, né, a alternativa é a resposta correta. Vamos avançar aqui. Mais um problema aí que também seria legal você tentar resolver sozinho. Só vou dar uma lida aqui no enunciado. O enunciado diz que num tonel de forma cilíndrica está depositada uma quantidade de vinho que ocupa metade de sua capacidade. Retirando-se 40 litros do seu conteúdo, a altura do nível de vinho baixa 20%. E aí ele pergunta, né, o número que expressa a capacidade desse tonel em litros é de quanto? Né? Aí você tem aí as opções 200, 300, 400, 500 e 800. Bom, espero que você tenha conseguido resolver, porque eu vou agora clicar aqui e vou revelar a solução, né? E a solução é a seguinte. O que a gente vai fazer aí, né? Ele disse pra gente que quando a gente tira 40 litros, a gente baixa 20% do nível da altura, né, do vinho, né? Ou seja, ele disse pra gente que 40 litros pode ser equilibrado com 20%, né? Mas toma cuidado, né? Que ele disse que o vinho ocupa só metade do tonel, tá bom? Então, na verdade, 40 litros corresponde a 20% não da capacidade do tonel, corresponde a 20% do vinho, né? Do total do volume de vinho aí que a gente tem no tonel. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? 20% da metade do volume do tonel, da metade da capacidade do tonel, é igual a 40 litros. Né? Porque 20% do total de vinho vai ser igual a 20% do total de vinho, isso, vai ser igual a 20% da metade do tonel, certinho? Metade da capacidade do tonel é a quantidade de vinho. Então é só a gente resolver agora, né? Você vai fazer metade de 20%, metade de 20% é 10%. Ou seja, 10% do volume é igual a 40 litros. Se 10% do volume é igual a 40 litros, é porque 100% do volume vai ser 10 vezes isso, né? Então vai ser 400 litros e a gente vai marcar aí a letra C, certinho? Então é isso, né? 20% da metade do tonel, do volume do tonel é igual a 40, então o tonel completo vai ter 400 litros aí de capacidade. Pessoal, mais uma, né? Eu falei que eram 3, tem aí a terceira, diz o seguinte, em um exame vestibular, 30% dos candidatos pifaram na primeira fase, né? Foram reprovados na primeira fase. A segunda fase peneirou mais de 20% desses candidatos.
Assim, ao todo, foram eliminados, né, que percentual? Né? Então a gente tem aí as alternativas 50%, 60%, 44%, 56% e 66%. E agora, né, qual dessas é a alternativa correta? Então vamos lá, vou clicar aqui, né, vou revelar a solução. Então a solução está aí para a gente. Imagina o seguinte, né? Foram reprovados na primeira fase 30% dos candidatos, né? É o que ele diz para a gente aí no enunciado. Então, se foram reprovados 30%, é porque 70% sobreviveram à primeira fase, não é isso? Então, ó, 70% do total sobreviveu à primeira fase aí do vestibular. Mas aí chegou a segunda fase e derrubou 20% dos que tinham sobrado. Então, 20% daqueles 70% foram reprovados agora, né? Então, 20% de 70%, você faz aí as contas e você vai encontrar 14%. Então, olha só o que a gente conseguiu, né? 30% do total foi reprovado na primeira fase e 14% do total foi reprovado na segunda fase. Somando aqui os percentuais, a gente descobre uma taxa de eliminação aí de reprovação de 44%. Era isso que ele queria, né? Total de eliminados é letra C que a gente vai marcar. Tá bom? Se você não se sentir à vontade para trabalhar com esses percentuais, é sempre possível nesses problemas de porcentagem você atribuir um valor, né? Sempre que a questão é trabalhar apenas com valores relativos, é o caso dessa questão, repara que a questão não dá nenhum valor absoluto, só dá valores relativos. 30%, 20%. Sempre que isso acontecer, você pode atribuir um valor qualquer, né, para o total e trabalhar a partir desse valor, que sempre vai dar certinho, tá? Você vai encontrar respostas absolutas diferentes, né, dependendo do valor que você supôs para o início, mas o que importa é que a resposta relativa, a resposta percentual, vai ser a mesma, né? Para qualquer situação. Então você podia ter começado, né? Você podia ter começado assim. Vamos supor que o número total de candidatos aí inscritos, né, nesse concurso era de 100 candidatos. Então 30%, 30 candidatos caíram na primeira fase, 70 avançaram para a segunda. Desses 70 candidatos que avançaram para a segunda fase, 20% caiu nessa segunda fase, né? Então você calcula 20% de 70, 14, né? E então são 14 eliminados. 14 eliminados na segunda, com mais 30 eliminados na primeira fase, vai totalizar 44 eliminados. 44 de um universo de 100 corresponde a 44%. Então a gente marca lá a letra C, certinho? Então você pode trabalhar, né, de uma maneira mais concreta ou mais abstrata, aí, não importa, aí depende do que você se sentir mais à vontade. Bom, pessoal, então fechamos aí essa parte inicial, né, de porcentagem. A gente vai ver agora uns exercícios um pouco mais interessantes, né? Até mais ligados à ideia de matemática financeira, que tratam de aumentos e descontos percentuais, né? Acréscimos e descontos percentuais. Então a gente vai ver, né, que tem uma regrinha aí muito rápida, né, muito simples, para a gente poder dar um aumento ou dar um desconto percentual. Sempre que você quiser dar um aumento, né, dar um acréscimo de I%, basta você multiplicar o valor que você já tinha por 1 mais I%. Essa é uma regrinha boa aí, né, que ajuda a gente a agilizar as contas. Então, por exemplo, se você quer dar um acréscimo de 10%, você vai multiplicar por 1 mais 10%. Só que 1 mais 10%, o 1, você pode pensar no 1 como 100 sobre 100, não é isso? 1 é 100 sobre 100, então 1 é sempre 100%. Então, se eu vou dar um aumento de 10%, eu vou multiplicar por 1 mais 10%, ou seja, 100% mais 10%, eu vou multiplicar por 110%. Então, se eu dou um aumento de 10%, é porque eu estou calculando. Se eu dou um aumento de 10%, é porque eu estou calculando 110% do total. Se eu dou um aumento de 30%, é porque eu quero calcular 130% do total. Se eu dou um aumento de 200%, é porque eu quero calcular 300% do total, tá bom? Então é sempre assim, né? Eu quero dar um acréscimo percentual, eu pego esse acréscimo percentual, somo com 100% e multiplico pelo valor que eu quero, tá bom? E no desconto, pessoal, a coisa é muito parecida, né? A diferença é que ao invés de você somar, né, o percentual, você vai subtrair. Então, por exemplo, quero dar um desconto de 10%, o valor, né, ele vai passar a valer 90% do que ele valia. Então é 100% menos 10%. Estou dando um desconto de 10%, vou multiplicar por 100% menos 10%, vou multiplicar por 90%. Se eu quero dar um desconto de 20%, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por
80%, né? Se eu quero dar um desconto de 30%, eu multiplico por 70% e assim por diante, né? Eu sempre vou calcular aqui o que falta, né, para chegar a 100%, certinho? Pessoal, apareceu um erro aqui, né? Tá escrito multiplique por, né? Multiplique por 1 menos i%. Ficou faltando um R aqui, né? Depois do por. E a gente tem 3 exemplos aí para praticar, né? Também eu vou resolver aqui com vocês, mas seria legal, assim, se você puder, né, quiser dar uma olhadinha, né, tentar resolver, é sempre produtivo, né, sempre legal você tentar resolver antes de ver a minha solução. Pessoal, vamos lá, né, a gente tem 3 probleminhas, eu vou olhar aqui, né, cada um separadamente, vamos lá, avançar aqui para a próxima tela. O primeiro problema diz o seguinte, exemplo 1, né, qual será o valor de um produto que custava R$100 após 2 aumentos sucessivos de 20%? Então, o produto, né, inicialmente custa R$100, eu vou dar um aumento, um acréscimo de 20% e depois um segundo acréscimo de 20%. Sempre que eu dou um acréscimo de 20%, eu passo a calcular 120% do que eu tinha, tá bom? Então é essa conta que a gente vai fazer, a gente vai multiplicar por 120% uma primeira vez e uma segunda vez, afinal de contas são 2 aumentos sucessivos, tá bom? Você também podia ter aproveitado, né, e escrito esse fator elevado ao quadrado, né, se você quisesse. Se fossem 3 aumentos sucessivos de 20%, podia pegar aqui os 120% e elevar ao cubo, né? A gente pode pensar assim também. Pessoal, para fazer essas contas é fácil, a gente pode cortar aí um monte de zeros, né? Repara que eu tenho 3 zeros nos fatores que multiplicam, posso cancelar com 3 zeros nos fatores que dividem, né? E aí o que vai sobrar aqui para a gente? Vai sobrar 12 vezes 12, 144, né? 144, aliás, eu tenho 4 zeros, né, nos fatores que multiplicam, eu tenho 4 zeros nos fatores que dividem. Então vai sobrar aqui pra gente simplesmente 12 vezes 12, 12 vezes 12, 144. Então quando a gente dá um acréscimo, dá 2 acréscimos de 20% em cima do valor de 100, a gente tem um valor final de 144. E é bom observar, né, para não cair numa pegadinha, que é o seguinte, olha o que aconteceu. Quando a gente dá 2 aumentos sucessivos de 20%, o aumento equivalente não é de 40%. Né? Dou um aumento de 20%, dou depois um aumento de 20% de novo, o aumento ele é de 44% e não 40%, como a gente poderia pensar, né? Cuidado para não cair nessa pegadinha. Repara que o valor inicial era 100 e o valor final é 144. De 100 para 144, o aumento foi de 44%, certinho? Por que isso acontece, né? Por que quando eu dou 2 aumentos de 20%, isso não equivale a um aumento de 40%, né? É porque a gente não está dando os aumentos de 20% em cima do mesmo valor. O que acontece é que o preço do produto era R$100, você deu um aumento de 20%, ele passou a custar 120. O segundo aumento de 20% já não vai ser em cima dos R$100, vai ser em cima dos 120, que é o valor aí intermediário. Então você vai calcular, né? Você vai dar um aumento de 20% no valor de R$120, né? O que você vai ter que aumentar vai ser 20% de R$120 é R$24, né? Então 24 com 120 chega aqui aos 144, certinho? Então cuidado aí para não cair na pegadinha, né? 2 aumentos sucessivos de 20% não corresponde a um aumento de 40%, não. Corresponde a um aumento de 44%. Pessoal, segundo exemplo aí desse assunto de aumento e desconto percentual. Agora, né, eu tenho um problema de desconto, né? Após 2 descontos sucessivos de 10%, um produto passou a custar R$81. Eu quero saber qual era o preço original, o preço inicial desse produto. Então agora, a gente tem o preço final, que é 81, e a gente não tem o preço inicial, né? A gente desconhece, eu posso chamar de X, né? Usar aqui uma letra. Bom, quando eu dou um desconto de 10%, é porque eu estou pegando agora só 90% do valor que esse produto tinha, e depois, né, quando a gente dá um segundo desconto de 10%, idem, né? Mesma coisa, a gente multiplica aqui por 90%. Você pode olhar aqui, por exemplo, né, que você vai cortar 2 zeros aqui em cima, né? Corta 2 zeros em cima e 2 zeros embaixo, ficou 9 vezes 9, 81, 81 dividido por 10, né? Não, dividido por 100, né? Que vai sobrar. Então, x é igual a 81 sobre 100, você corta 81 de um lado, 81 do outro, e esse 100 que está dividindo, você passa para o outro lado multiplicando, né?
Então vai sobrar aqui para a gente x igual a 100, tá bom? Então o preço desse produto era R$100, após 2 descontos sucessivos de 10%, ele passou a custar 81. Faz sentido? Vamos ver, né? O produto custa R$100, você dá um desconto de 10%, ele passa a custar 90, né? Aí você dá mais um desconto de 10%, 10% de 90 é 9, né? Então 90 menos 9 deu 81, você vê aí que realmente bateu com os dados do enunciado. Certinho, pessoal? Vamos dar uma olhadinha aí no terceiro exemplo, né? Terceiro e último exemplo, antes da gente ver os exercícios. Ele pede o seguinte: após um aumento de 20%, depois um outro aumento de 10% e um desconto de 30%, qual é a variação percentual do preço do produto? Então, se essa fosse uma questão de múltipla escolha, certamente, né, teria lá nas alternativas uma alternativa dizendo que o preço não variou, que a variação foi de 0%. Né? Porque muita gente se sentiria tentada a dizer o seguinte: poxa, se aumentou 20%, depois aumentou 10%, depois descontou 30%, então eu vou fazer 20 mais 10, 30, menos 30, 0. Não variou, né? Não mudou nada. Mentira, né? Vai mudar sim. A gente viu, né, que a gente não pode simplesmente somar e subtrair esses percentuais, né? Não é tão simples assim. Então, vamos lá, o que acontece? Quando você dá um aumento de 20%, o que você está fazendo é multiplicar, né, o valor por 120 sobre 100, depois você dá mais um desconto de 10%, mais um aumento, perdão, de 10%. Se calcula 110% do valor, né, depois você dá um desconto de 30%, você vai calcular 70% do valor. O que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai multiplicar essas três frações e a gente vai encontrar, né, o resultado 924 sobre 1.000. Né? 924 sobre 1.000, você divide por 10 em cima e embaixo, vai ficar 92,4 por 100 ou 92,4%. Ou seja, o valor final do produto vai ser 92,4% do que ele varia originalmente. Poxa, o produto valia originalmente 100%. Agora, né, o preço dele é 92,4%. Poxa, qual foi o desconto então, né? Ele teve um desconto de 7,6%. É só você ver, né, o que ele diminuiu, né? De 100% para 92,4%, teve uma diferença, né, de 7,6%. Essa diferença corresponde aí ao desconto percentual, tá bom? Então, se um produto aumenta 20%, depois aumenta 10% e depois diminui 30%, no final isso equivale, né, a um desconto único de 7,6%. Certinho? Pessoal, agora, né, vamos dar uma olhada aí nos problemas, né? Separei aqui 7 exercícios aqui de vestibular, né, para vocês pensarem. Recomendo, né, de novo, que vocês tentem fazer, né, antes de ver aqui a minha solução. Eu vou ler aqui rapidinho o enunciado, né, e na sequência eu já mostro aqui, já revelo a solução para vocês. Então, primeiro probleminha aí da PUC diz o seguinte: né, uma pessoa adquire um carro por R$6.000 e gasta 5% desse valor com despesas de transferência e reparos. Desejando obter um lucro de 12% sobre o capital empregado, ela deverá vender esse carro por quanto? Né? E aí, né, quanto que você acha que essa pessoa tem que vender esse carro? Vou mostrar aqui a solução. A solução é a seguinte: você vai pegar o preço inicial do carro, que é R$6.000. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar um aumento, né? Um aumento de 5%. Aumentou 5% para poder compensar, né, as despesas aqui com transferência e reparo. E aí você tem um valor total que foi gasto, né, pela pessoa até o momento. Você ainda vai ter que acrescentar ali, né, aumentar 12%, que é o que corresponde ao lucro, né, que a pessoa pretende obter. Então você dá um aumento de 5% no 6.000 e em seguida você dá um aumento de 12%. Você faz as contas aí, você vai encontrar o valor de 7.056, que é a alternativa B, né? A alternativa B, a alternativa correta. Então repara, né, como o vestibular ele é criativo, né? Ele podia simplesmente, né, ter dito assim: o produto custa R$6.000 e aí ele tem um acréscimo de 5%, depois um acréscimo de 12%, e qual o preço final, né? Mas não, né? O enunciado ele disfarçou aí num probleminha, né? Ele contextualizou, né? E aí ele exigiu de você, claro, além dos conhecimentos de matemática, ele acabou exigindo também da gente aí a interpretação, né? A gente precisou interpretar para resolver esse problema. Bom, pessoal, vou avançar aqui, né, para a gente ver o segundo. Vamos lá, segundo problema diz o seguinte: um cheque no valor de R$2.500, após descontado percentual de 0,3%, vale quanto, né? E agora, né? Bom, então,
imagina aí que existe um imposto, né, ou uma taxa bancária, né, que cobra um valor de 0,3% em cima aí do valor aí que você desconta no cheque, né? E aí, depois, né, descontado esse percentual, quanto que vai ficar aí para a pessoa que vai receber esse cheque, né? Quanto que vai ficar o valor final. Então vamos lá. Vou revelar aqui a solução. A solução é muito simples, né? O que você vai fazer é dar um desconto de 0,3%. Então você vai multiplicar o valor que você tinha por 1 menos do 0,3%. Tá? Só toma cuidado que 0,3% é 0,3 dividido por 100. Então, por isso, né, que apareceram aqui, ó, mais dois zeros, né, aqui nessa expressão, né, 0,003 é equivalente a 0,3%, tá bom? Então, se você faz essas contas aí, você vai achar R$ 2.492,50, tá bom? Talvez seja mais fácil você fazer o seguinte, né, fazer 2.500 vezes 0,03, né? Talvez seja mais fácil encontrar qual foi o valor descontado, ao invés de encontrar qual foi o valor que sobrou aí do cheque depois do desconto, né? Também poderia ser. Você vai ver que o valor descontado é R$ 7,50 e depois você faria R$ 2.500 menos 7,50, aí você encontra aí R$ 2.492,50, que é o item B, né? É a alternativa aí B, né? A alternativa correta, tá bom? Também poderia ser feito dessa forma. Vou avançar aqui, mostrar a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: vendeu-se uma bicicleta por R$ 270. Devido a 10% de desvalorização sobre o preço de compra, calma aí, vendeu-se uma bicicleta por R$ 270 devido a 10% de desvalorização sobre o seu preço de compra. Portanto, o valor de compra imediatamente anterior a essa venda em reais é de quanto, né? Então, o que acontece é o seguinte: essa pessoa, né, ela precisou, né, vender essa bicicleta com prejuízo, né? Com prejuízo. Ela vendeu aí com 10% a menos, né? O valor de venda é 10% a menos do que o valor aí que ela comprou, né? Então, quanto foi o valor, né? Quanto foi o valor que essa pessoa pagou, né, nessa bicicleta? Bom, tem as opções aí. Vou clicar aqui e mostrar a solução para vocês. E aí, conseguiram fazer? Vamos lá, vamos ver aqui, né? O que a gente vai fazer? Fácil, né? A gente vai observar que agora, olha só, agora muda um pouquinho a nossa expressão, porque agora a gente tem o valor final, R$ 270, e a gente quer descobrir o valor inicial, né? Então, inicialmente, a bicicleta valia X, depois de um desconto de 10%, ela passou a valer 270. Então, se eu quero dar um desconto de 10%, eu vou calcular 90% de X. Aí você vai, né, completa essas contas, né, resolve essa conta, você vai achar que o valor é R$ 300. Então é isso, né, R$ 300, 10% de 300 é 30, né, quando você dá um desconto de R$ 30 em cima aqui do valor original de 300, você fica com o valor de 270. Certinho? Então bateu, né? Bateu aí com os valores que a gente tinha. Galera, mais uma, né? Avancei aqui. Questão 4 aí da FUVEST. Diz o seguinte: uma loja vende seus artigos nas seguintes condições: à vista, com 30% de desconto sobre o preço da tabela, ou então no cartão de crédito, com 10% de acréscimo sobre o preço de tabela. Um artigo que, à vista, sai por R$ 700 no cartão, sairá por quanto, né? E aí, né? Bom, vou mostrar aqui a solução. Cliquei. A solução é a seguinte, né? Essa solução não é a solução daqui. Olá, pessoal. Agora sim, né? Voltamos aqui com a solução certinha. O que acontece é o seguinte, né? O preço da tabela aí a gente vai chamar de X. E aí o que acontece, né? Se você pagar isso à vista, você vai ter 30% de desconto, tá bom? Então, à vista, né? A vista sai por R$ 700. Então, se você der um desconto de 30% aqui no valor de X, você vai encontrar R$ 700, tá bom? Então, fazendo aqui essas contas, a gente descobre que X é 1.000. Quer dizer, o preço, né? O preço da tabela, né? O preço tabelado aí é de R$ 1.000. Bom, o que acontece? O que acontece agora, né? Se você pagar
se você pagar aqui no cartão de crédito, você vai pagar com 10% de acréscimo, tá bom? E aí no cartão, você vai fazer 1.000 que multiplica, 1.000 que é o preço normal, né? 1.000 que multiplica 1 mais 10%. E de novo aqui saiu errado, né? Essa conta aqui, pessoal, deixa eu acertar aqui. Pronto, né, pessoal? Agora sim, né? O valor o preço do produto de tabela é R$ 1.000. Se a gente comprar no cartão, vai ser com acréscimo de 10%. Então você pega aí R$ 1.000, acrescenta 10%, né? Dá um acréscimo de 10%, calcula 110% de 1.000, você vai achar 1.100 e aí é letra A, né? Letra A é a resposta correta. R$ 1.100 aí é o preço desse artigo à vista, tá bom? À vista não, no cartão, né? À vista sai R$ 700 e no cartão sai a 1.100 aí, a alternativa correta é a letra A. Pessoal, avançando aí, né? Vamos ver essa quinta questão? Vamos lá, quinta questão. Em 1º de janeiro, um trabalhador foi informado de que teria seu salário reajustado em 1º de março, de acordo com os índices de inflação de janeiro e fevereiro, e ainda, né, mais um aumento real de 20%. Em 1º de janeiro, aliás, em 1º de março, o seu salário passou a ser de R$ 290,40. Se a inflação de janeiro foi de 10% e a de fevereiro também, podemos dizer que o salário desse trabalhador em 1º de janeiro era de quanto, né? Então, vamos lá, vamos ver essa solução. Pessoal, cliquei aqui. O que acontece é o seguinte: o valor original, né, o valor inicial do salário, a gente não sabe quanto que é. A gente sabe que esse salário ele vai sofrer 3 acréscimos. Né? Ele vai sofrer o primeiro acréscimo de 10%, referente à inflação de janeiro, né, vai compensar a inflação de janeiro. Depois mais um acréscimo aqui de 10%, né, para compensar a inflação de fevereiro. E depois, né, finalmente, um aumento real de 20%, tá bom? Então, multiplico aqui por 120%. E, no total, né, o resultado vai dar R$ 290,40, depois de todos esses acréscimos. Se a gente continuar, né, se a gente resolver aqui essa equação, né, continuar essa equação até o final, a gente vai encontrar que o salário inicial, o X, né, era de 200, tá bom? Então, R$ 200 era o salário original desse trabalhador. Nossa, R$ 200, tão pouquinho, né? Essa é a questão antiga, né? Questão antiga do Mackenzie. Talvez para vocês possa parecer estranho, né? Mas eu não tem muito tempo, eu lembro, né? Que o salário mínimo era R$ 240, R$ 250 lá no iniciozinho do governo Lula, né? Acho que 2000 e... não lembro agora. 2003, alguma coisa assim, né? 2004. Não tem tanto tempo assim, né? Bom, tem tempo, mas não tem tanto tempo assim. Salário mínimo era por aí, né? R$ 200, R$ 300, né? Não tem muito tempo. Bom, pessoal, próxima questão aí. Questão 6, agora misturando, né? Geometria. Questão lá da Federal do Rio Grande do Sul diz o seguinte: aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10% e a medida da sua altura em 20%, a área desse retângulo aumenta de quantos por cento, né? E agora, né? Vamos lá. A solução é 1, 2, 3 e já cliquei, hein? A solução é a seguinte: imagina que você tenha, né, um retângulo de base B e altura H. Quanto que vai ser a nova área, né? A nova área vai ser a base antiga aumentada de 10%. Então, 110 sobre 100 vezes B, tá bom? E a altura? A altura vai ser a altura antiga H aumentada de 20%. Então, 120, a altura vai estar multiplicada por 120 sobre 100. Quando você fizer 1,1 vezes 1,2, você vai achar 1,32. Ou seja, a nova área é 132% da área original. Se é 132% da área original, é porque teve um aumento aí de 32% ao todo. Certinho, pessoal? Então, mais uma aqui, essa nossa última questão, deixei a melhor para o final, diz o seguinte: o preço de compra de um certo produto é X. Se esse produto for vendido por K, haverá, em relação a X, um prejuízo de 20%. Tá bom? Então, se ele for vendido por 3K, haverá, em relação a X, um lucro de quanto, né? E agora, né? Muito X, muito K, né? Muita letra. Como é que a gente vai fazer esse negócio, né? Então, pensa direitinho aí, interpreta, né? Pensa na questão direitinho, né, com cuidado, né, tenta interpretar, montar as equações aí, se preferir, tenta pensar em valores concretos, né, também para ver se você consegue enxergar melhor o que está acontecendo,
E a solução vem agora, ó, 1, 2, 3 e já, hein? Vou mostrar, foi. Bom, você pode pensar assim, pensa desse jeito, vamos lá, vamos pensar assim, né? Se você vender o produto a K reais, K reais vai ser o X, né? Com um desconto de 20%, com prejuízo de 20%. Então o K equivale a 80% de X, tá bom? Então o 3K, se o K equivale a 80% de X, o 3K vai ser o seguinte, é só você multiplicar aqui ó, por 3 de um lado e de outro, 3 vezes K é 3K, e 0,8 vezes 3 vai dar 2,4. Então 3K é igualzinho a 2,4 vezes X. O que é 2,4 vezes X? Né? O que significa multiplicar por 2,4 vezes X? Significa multiplicar por 1, aqui deveria ter um parêntese, né? Quando eu passei para cá, alguns parênteses sumiram, né? Não entendo por quê. Mas devia ter um parêntese aqui, ó, começando aqui antes do 1 e terminando aqui depois do 4, tá? O x multiplica 1 mais 1,4 no parênteses. E aí o que acontece, né? A gente está pegando o x e está multiplicando por 1 mais 1,4. Ou seja, 1 é o 100% que ele já tinha e 1,4 é o acréscimo, tá? 1,4 corresponde a 140%. Então teve um acréscimo de 140%, quer dizer que essa pessoa vai vender então com lucro de 140%. A resposta então é letra D, né? Letra D de dado. Certinho, pessoal? Então essa foi aí a nossa aula, né, de porcentagem e aumento, né, desconto percentual. Isso foi só uma preparação, né, para a próxima aula que a gente vai ver. A gente vai falar sobre juro, né, juro simples, juro composto, enfim. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tchau, tchau.